quero desabafar contando esta história. Não posso citar nomes porque não quero que ninguém me acuse de nada. Não me considero culpado, mas acho que o mundo deveria saber do mal que enfrentamos ou que nos persegue. O que perdi naquele dia, nunca consegui recuperar. Não importa o quanto eu pedisse a Deus, essa foi minha punição por ser tão impulsivo com minhas ideias malucas. No final, paguei um preço muito alto. E o pior é que não fiz isso sozinho. Naquela época, eu tinha 21 anos, a mesma idade do meu melhor amigo. Nós dois estávamos de férias da universidade. Vale ressaltar que sempre fomos apaixonados pelo tema paranormal. E naquela época, já havíamos experimentado alguns jogos conhecidos, mas nenhum deles atendeu às nossas expectativas. Foi então que me ocorreu que se quiséssemos experimentar o tabuleiro Ouija, deveríamos fazê-lo em um lugar com muita energia do além. Pensei em um cemitério, depois em uma igreja, mas no final decidi por uma funerária que tivesse alguns cadáveres. Meu amigo concordou, então escolhemos qual seria. Por sorte, conheci a moça que administrava o lugar e consegui convidá-la para o cinema. Minha intenção era roubar as chaves da funerária e consegui quando ela foi descuidada. Quando me encontrei com meu melhor amigo novamente, nós dois ficamos muito animados. Eu realmente queria fazer isso e ver se poderíamos contatar algum espírito do além. A adrenalina estava correndo por todo o meu corpo. Eu não podia esperar. E graças à moça consegui descobrir em que noite não haveria ninguém na funerária. Então nós escapamos naquela noite. Encontramos o cadáver que tinha acabado. Tossir preparado. Sentamos no chão ao lado dele e lá tiramos a tábua. Minhas mãos tremiam de excitação. Eu gostava daquela adrenalina. Então começamos o jogo. Tínhamos caneta e papel para escrever cada letra I. Ao fazer perguntas, confirmamos que de fato estávamos na presença não apenas de uma entidade do além, mas de várias. Ficamos muito animados até que chegou um que nos contou, letra por letra, que o corpo estava morto, mas as entidades que estavam à espreita ali, não. Sentíamos que a intenção era nos ameaçar, mas a emoção era maior que o medo. Então, continuamos. Conforme fomos avançando, senti necessidade de deixar aquele jogo ali. Já tínhamos confirmado que aquelas entidades existiam e conseguimos fazer contato com elas. Não havia mais nada para nós. E foi então que uma entidade nos perguntou quem de nós dois preferia ser enterrado nos fundos da funerária. A excitação desapareceu de repente e nós dois olhamos um para o outro com terror. Uma das luzes se apagou e ficamos quase que exclusivamente com a luz da lua entrando pela janela. E foi aí que decidimos que era a hora de ir. Não sabíamos que a pior noite de nossas vidas estava apenas começando, quando algo que não podíamos ver começou a nos atingir e nos derrubar. Ao nos aproximarmos das escadas, quando estávamos prestes a chegar, algo me agarrou pelo pé, me derrubou e me arrastou de volta para o quarto onde estava o cadáver. Meu melhor amigo voltou para mim. Tosca, ele me ajudou a ficar de pé e corremos de volta para as escadas. Naquela ocasião, conseguimos descer até o primeiro andar, mas ficamos desorientados. O lugar é um pouco grande e não sabíamos onde ficava a porta pela qual havíamos entrado. Além disso, começamos a ouvir risadas vindas do segundo andar, inclusive de uma senhora que nos disse para não esquecermos o tabuleiro, e segundos depois ele caiu do teto aos nossos pés. Corremos para frente e para trás em busca da saída, mas foi tudo em vão. No final, assim como eles me agarraram, fizeram o mesmo com meu melhor amigo e o levaram para os fundos. Tentei segui-lo, mas quando ele saiu, a porta se fechou e não consegui abri-la. Fui até a janela e olhei para fora, observando enquanto ele era arrastado e jogado contra as paredes. Segundos depois, o tabuleiro chegou aos meus pés e uma frase começou a se formar, a qual li em choque total. Essa frase que marcou o quadro foi: "O diabo tá aqui." Disso,
Toda atividade paranormal cessou. As portas se abriram e meu amigo saiu completamente aterrorizado e tremendo. Chutei a tabuai, saímos correndo dali, enquanto atrás de nós ouvíamos uma respiração horrível, como se fosse algo gigante. Graças a Deus conseguimos sair daquele lugar e não tocamos mais no assunto. Alguns conseguem ver o futuro e desenvolver uma habilidade chamada clarividência. Outros podem curar sem ter nenhum conhecimento de medicina. Uma habilidade muito conhecida entre os xamãs, a mesma que tornou a Pachita famosa aqui no México. No entanto, minha habilidade é um pouco mais peculiar do que essas. Eu sou capaz de ter uma conversa normal e casual com os cadáveres antes que suas almas vão para o céu. E agora, eu quero contar a história do porquê eu desisti disso. Naquela época eu estava trabalhando em uma funerária e estava indo muito bem. Às vezes eu preparava os corpos e outras vezes eu era o organizador. Meu salário era mais do que modesto, porque o diretor o aumentava, pois sabia que eu sozinho conseguia fazer o trabalho de 2 pessoas. Eles sabiam que eu podia me comunicar com os mortos e, dessa forma, faziam pedidos a mim. Como fazer perguntas aos falecidos sobre coisas que eles deixaram inacabadas antes de morrer. E eu nunca os decepcionei. Quero explicar um pouco sobre meu dom, porque sei que ele é muito curioso. Quando eu estou na presença do cadáver, tudo o que preciso fazer é fazer uma pergunta, e ele abrirá os olhos e me responderá. Muito raramente ele fica de pé ou sentado, mas é aí que fica interessante. Só eu posso ver e ouvir quando isso acontece. Ou seja, enquanto meus olhos me mostram e me permitem ouvir um corpo sentado em uma maca, aos olhos dos outros, o cadáver permanece deitado sem fazer barulho. Claro que é óbvio que eles vão me ouvir, mas dificilmente entenderiam a conversa. Meus colegas sabem desse dom. No começo eles não acreditaram em mim, mas com o tempo encontrei uma maneira de fazê-los acreditar. Além disso, a felicidade das pessoas que me faziam pedidos era uma prova clara de que eu poderia ter contato com as almas antes que elas partissem para o céu. E é aqui que devo confessar que nem todos estavam indo para lá. Normalmente não falo com todos os cadáveres, porém, aqueles que não vão para o céu são aqueles que falaram comigo sem que eu lhes perguntasse nada. Eu sempre os notei com a cabeça baixa, tristes e às vezes bravos. Apesar de ter esse dom, tenho muitas dúvidas sobre como as coisas funcionam, ou pelo menos não sei os limites. Havia cadáveres que moviam mesas, cadeiras e tudo. E meus companheiros podiam ver e sentir isso. Houve uma ocasião em que o diretor foi atingido na cabeça por um dos instrumentos cirúrgicos. É por isso que eles primeiro me deixavam com o cadáver por meia hora quando ele chegava. E se eu percebesse que ele não era hostil ou não estava falando comigo, meu parceiro vinha para me ajudar a prepará-lo. Nem preciso dizer que houve algumas que me fizeram sentir muito terror e medo, mas teve um em especial que veio para mudar tudo. O relógio marcava meio-dia quando fomos notificados da chegada de um novo cadáver, que tínhamos 2 dias para preparar e deixar pronto para o velório. Foi mais longo do que o normal, mas não questionamos. Deduzimos que devia ter algo a ver com o itinerário ou algo assim. Eu queria dar uma olhada no corpo imediatamente, porque senti algo dentro de mim, como se de alguma forma ele estivesse me chamando para algo urgente. Era sobre um adolescente que tirou a própria vida por causa da depressão. Casos como esses me fizeram pensar muito. Ele deve ter sofrido muito para tomar uma decisão tão horrível. Mas eu nunca ousei questionar algo assim, porque todo mundo sabe os problemas que tem na vida. Aconteceu que, quando fiquei sozinho com o corpo, sussurrei para ele que sentia muito pelo que aconteceu e esperei sua resposta. Meu dom nunca me falhou, mas dessa vez o corpo não respondeu nem abriu os olhos. Na verdade, ele não fez nenhum movimento. Olhei em volta com o coração
Minha mente ficou em branco, incapaz de formar qualquer hipótese sobre o que estava acontecendo. Fiz outra pergunta e ele também não respondeu. Naquele momento, meu companheiro chegou e me disse que faríamos apenas alguns retoques e que ele estaria pronta no dia seguinte. Foi o que fizemos e no meio do processo ele me perguntou se o cadáver já havia me dito alguma coisa. Eu disse não. E foi só isso que eu disse porque não queria falar sobre isso. Minha expressão facial falou por mim. Eu não tinha medo de perder meu dom. Na verdade, eu teria entendido se fosse esse o caso. Mas eu sabia que havia algo mais ali. Na noite seguinte, quando tivemos que preparar o corpo para o velório, meu parceiro me ligou para dizer que não poderia ir à funerária e me pediu para cobri-lo. Não tive problemas porque eu mesmo pedia esses favores com frequência. Coloquei as roupas necessárias para preparar o cadáver e comecei. Mas 2 horas depois, o cadáver abriu os olhos e olhou para mim. Dei um passo para trás, quase caindo e tropeçando na mesa atrás de mim. O corpo se levantou e ficou sentado, sem tirar os olhos de mim. Fiquei sem palavras. E então ele me disse para desistir do meu dom, porque o mal já havia percebido o que eu estava fazendo. E então não demoraria muito para que eles me corrompessem ou me prejudicassem. Mantive a compostura e disse que não havia nada com que se preocupar. Mas ele insistiu, revelando que sua morte não foi suicídio, mas sim causada por um demônio poderoso, sem que ninguém percebesse que ele estava possuído. Achei isso curioso, pois a possessão em humanos deixa muitas marcas, mas mantive meu ponto de vista de que não havia nada a temer. E foi então que presenciei a atividade mais paranormal de toda a minha vida. As mesas começaram a se mover de um lado para o outro. As ferramentas voaram no ar. E ouvi um grande número de vozes me dizendo para fugir. Ou então eles acabariam com minha vida. O próprio cadáver me disse para fazer isso, que eu estaria seguro se dali em diante eu me resignasse a nunca mais usar meu dom. Não tive escolha a não ser sair correndo da funerária e ir para casa. Voltei de manhã e fiquei surpreso ao descobrir que o corpo já estava pronto e preparado. Outra pessoa fez o resto do trabalho, mas nunca investiguei quem foi. Arrumei tudo que estava espalhado no chão e quando meu chefe chegou, estava tudo pronto. O velório foi realizado e depois disso, anunciei que nunca mais usaria meu dom. Eu preferi ficar vivo. Depois disso, nunca mais ousai falar com nenhum morto. Curta, comente e inscreva-se no canal. Vamos continuar as histórias. Estou prestes a contar uma história que me deixou com o maior número de perguntas que já tive na vida. Era algo tão misterioso que até hoje ninguém conseguiu explicar. Estou ciente de que há muitos mistérios no mundo e que o mal se manifesta de maneiras que o homem ainda não consegue entender. Mas o que vi foi completamente macabro. Eu era uma das 2 pessoas encarregadas de preparar os corpos em uma funerária para seus respectivos velórios. Foi quando as famílias decidiram que tinham intenção de cremar o corpo para preservar suas cinzas. Meu companheiro era gentil e, devo confessar, muito mais habilidoso do que eu. Às vezes ele me dava conselhos sobre como melhorar, porque naquela época eu estava trabalhando há apenas 8 meses. Muitas vezes perguntei se ela já tinha tido contato com o paranormal e ela me disse que tinha vivenciado certas coisas, mas não tinha certeza. Porém, ele deixou bem claro que trabalhar em uma funerária significava estar no mesmo nível das almas das pessoas infelizes que perderam suas vidas. Então era impossível trabalhar lá por tanto tempo sem sentir ou ver algo que não parecesse ser deste mundo. Pelo menos nisso concordávamos. De alguma forma, estávamos perto da barreira que dividia o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Sempre tive minha fé em Deus intacta, confiando que Ele me protegeria de todo o mal do mundo, ou pelo menos do que me cercava. Sinceramente, não me preocupei com essas coisas,
Tentei ser muito respeitoso com os corpos e comparecer aos velórios para mostrar meu respeito. Foi assim que chegou o dia em que não nos trouxeram um cadáver qualquer, mas o de uma pessoa que eu conhecia, com quem havia compartilhado bons momentos, o suficiente para saber que era uma boa pessoa. Fiquei chocado ao saber da morte dele daquela forma, e meu parceiro percebeu o que estava acontecendo. Ela até me disse que se eu quisesse, ela mesma prepararia sem problemas, mas eu recusei, porque tinha que adotar uma atitude profissional. Fiz o que pude, mas logo disse à minha parceira que aceitava a proposta dela de me cobrir enquanto eu aproveitava o tempo para ir à casa daquele amigo que faleceu. Eles foram muito bons comigo no passado e eu precisava mostrar algum respeito. Então fiz isso. Falei com a família e ofereci minhas condolências, mas logo perguntei como aconteceu. Aparentemente ninguém sabia. Ele só teve um ataque cardíaco enquanto dormia. E foi isso. Eu não conseguia acreditar. Não depois de saber que ele levava uma vida muito saudável, fazendo exercícios e tudo. E ele não tinha nem 30 anos além disso. Perguntei sobre seu irmão gêmeo. Não o vi em casa e sua família disse que não. O via desde que meu amigo morreu. Isso me pareceu estranho. Não era um comportamento normal, pois ele deveria estar em casa pelo menos, apoiando a mãe. Eu não era detetive, mas tinha muito respeito por ele. E eu não iria continuar com a intriga. Pelo menos não sem tentar descobrir a verdade. O problema é que eu não tinha ferramentas nem pistas, exceto que o agente funerário me pediu ajuda com os preparativos do velório. No final, tudo o que pude fazer foi pedir a Deus que tivesse misericórdia daquela pobre alma e lhe permitisse entrar em seu reino. Naquela mesma noite, antes do velório, recebi a visita de uma senhora na funerária. Ela disse que queria falar comigo. Então desci e fui encontrá-la. Não foi uma visita muito longa. Ela estava lá apenas para me dizer que o mal estaria no funeral na noite seguinte e que eu deveria ter muito cuidado com isso. Isso foi ainda mais estranho. Eu não conhecia aquela senhora e foi a primeira vez que a vi. Achei curioso que ela tenha ido lá exclusivamente para me procurar e me dizer isso. Não entendi para que servia. Era como se ela estivesse me alertando sobre algo, mas eu não conseguia entender o que era. E assim chegou a noite do velório, ao qual, obviamente, compareci. Cumprimentei a família do meu falecido amigo. Fizemos uma linda decoração para ele, melhor do que seu orçamento podia pagar. Tudo graças ao diretor, pois meu colega contou a ele sobre a situação e ele me ajudou com esse grande gesto. Estando lá, foi quando pude ver o irmão gêmeo do meu amigo. Ele estava sentado afastado e eu mal o vi trocando palavras com seus parentes. Minha mente me disse que algo muito estranho estava acontecendo ali, mas eu não podia brincar de detetive, porque estávamos na casa funerária. Isso poderia colocar meu emprego em risco, e isso era algo que eu não podia arriscar. De repente, ele se levantou e foi embora em direção a uma área deserta da funerária. Eu aproveitei para segui-lo e ver o que ele estava fazendo, estando sozinho. Eu podia ver suas costas e perguntei se ele estava bem ou se precisava de ajuda, mas comecei a ouvir murmúrios como se ele estivesse sussurrando. Não tive escolha a não ser andar em volta dele e olhar para seu rosto, e foi aí que fiquei atordoado. Seus olhos não tinham pupilas, eram completamente brancos. Ele falou consigo mesmo dizendo que tinha que fazer isso. Não tinha outra escolha a não ser entregar a alma de seu irmão para ser salvo. Caso contrário, ele iria procurá-lo. Ei, difícil acreditar que ele não estava falando comigo, porque não estava ciente da minha presença. Era como se eu estivesse em algum tipo de transe, ou algo assim. Não consigo descrever de outra forma. No final, meu chefe me ligou e tive que deixá-lo ao lá sozinho. Mas quando quis voltar, ele não estava mais lá, e tive que voltar para terminar o velório com meus colegas. Dias depois, descobri que o irmão gêmeo do meu amigo estava desaparecido. Ninguém sabia onde ele estava. A polícia iniciou uma busca
mas sem sucesso. Eles nunca o encontraram. Essa foi a última vez que ouvi falar desse caso. Fiquei com muitas perguntas, mas uma coisa era certa. Para mim, meu amigo não morreu de ataque cardíaco. Pelo menos não naturalmente. Só Deus sabe a verdade. É tudo o que posso dizer. Desde pequeno, me ensinaram que é preciso fazer tudo o que for preciso para progredir na vida. Sempre fui ambicioso. Pessoas próximas a mim podem testemunhar isso. No entanto, não tenho orgulho da época em que trabalhei com um agente funerário. As coisas não estavam indo muito bem e tive que recorrer a algo antiético e imoral para trazer um bom dinheiro para casa. Não revelarei meu nome por razões óbvias, mas quero que você conheça minha história. Trabalhava em uma funerária e tinha um bom relacionamento com meus colegas e com o diretor. Minha posição era muito importante e muita responsabilidade caia sobre meus ombros. Éramos a única funerária nos arredores da cidade. E como tudo, às vezes tínhamos altos e baixos. O problema é que um dia eu cansei das coisas serem assim. Eu queria que mantivéssemos uma sequência de boa abundância, mesmo que isso significasse que muitas pessoas teriam que morrer. Esses momentos não tão bons foram o que arruinaram meus planos de construir uma nova sala para poder fazer 2 velórios na mesma noite. Eu tinha cuidado dos planos e tudo, só faltava a aprovação do diretor junto com a liberação do orçamento. Mas à primeira vista, estava claro que não era rentável, não com o que estávamos arrecadando naquele momento. Percebi então que tinha que fazer alguma coisa, ou então teria que me dedicar a outra coisa, procurar outro emprego e esperar que meu salário lá fosse modesto ou pelo menos comparável a esse. Eu já tinha recebido propostas de outras funerárias, mas gostei daquela e do diretor porque foram os primeiros a me dar uma mão. Foi assim que consegui entrar na parte mais perigosa do bairro, onde ficava a funerária. E para completar, eu queria me envolver com pessoas do crime organizado. E foi o que fiz. Consegui chamar a atenção deles, até que eles estivessem na minha frente com todo o medo do mundo, mas com muita confiança. Disse a eles que tinha uma proposta, que eles certamente iriam gostar. Eles me olharam com curiosidade e decidiram ouvir o que eu tinha a dizer. Naquele momento, eu disse a eles que trabalhava em uma funerária e que precisava que as vendas aumentassem. Então o número de mortes também precisava aumentar. Ofereci a eles uma comissão modesta por cada morte que caísse em suas mãos. Que a família daquela pessoa comparecesse à minha casa funerária para os serviços. No último caso, eles mesmos tiveram que descobrir como fazer isso. Eles aceitaram sem hesitar. Para eles era uma oferta de emprego, e para mim era um investimento que eu esperava que desse frutos. E assim foi. Em apenas uma semana, 4 famílias chegaram solicitando o serviço, e os pistoleiros ficaram encarregados de me dar provas de que o falecido havia caído em suas mãos. Dei-lhes a comissão, e esse foi o início dos melhores dias da funerária. Tínhamos a liberdade de aumentar nossos preços, e as pessoas ainda nos escolhiam. Nunca contei a ninguém sobre meu negócio, porque não podia correr o risco de ser descoberto. Passei meses assim, e o diretor me deu todo o crédito, pois em certas circunstâncias, fui eu quem fui até a família que tinha perdido um ente querido e imediatamente os converti em clientes. Eu estava ganhando muito dinheiro. Mesmo tendo dado essa comissão para aquelas pessoas, foi então que chegou o dia que acabou com tudo. Naquela época, já tínhamos construído uma nova sala para realizar 2 velórios ao mesmo tempo, algo que eu sempre propus e que eles finalmente fizeram. Naquele dia, um mensageiro dos meus parceiros chegou me dizendo que alguns colegas tinham assassinado um menino, mas que dessa vez não queriam nenhum tratamento para ele. Nunca me deram nenhuma razão para tomar essa decisão, e achei isso estranho. No entanto, isso era algo que não podíamos fazer. Tínhamos uma reputação a manter se quiséssemos ficar à frente da concorrência. Então,
Naquele mesmo dia, recebemos uma ligação da família daquele menino. Então avisei e fizemos todo o procedimento como vínhamos fazendo. A única coisa que passava pela minha cabeça era que eu ficaria com 100% dos lucros daquele serviço. Quando o corpo estava pronto para o velório, anunciamos à família e decretamos que o velório aconteceria no dia seguinte. Eu estava na funerária organizando coisas e tudo mais, quando de repente senti um desconforto arrepiante. Eu me sentia observado por alguém o tempo todo, algo que eu nunca havia sentido no meu trabalho, já que trabalhar com os mortos era uma coisa cotidiana. Mas não importava o quanto procurasse pelos quartos e corredores, eu não conseguia encontrar ninguém. Depois disso, comecei a ver com o canto do olho como se sombras estivessem passando ao meu lado. Comecei a me perguntar se havia alguma conexão com o corpo do jovem com o qual meus parceiros não queriam ter nada a ver. Eu mesmo fui ver. Ele era um rapaz de cerca de 23 anos. Nada fora do comum. Terminei de preparar tudo e fui embora, mas gravei o rosto do falecido. No dia seguinte, no velório, eu teria a maior surpresa da minha vida. Os familiares do jovem estavam realizando um velório, mas ao fundo, próximo às últimas cadeiras, consegui ver um rapaz bem vestido escondido atrás da coluna e isso me chamou a atenção. Então me aproximei para falar com ele, mas fiquei surpreso ao descobrir que era o mesmo que deveria estar morto. Pensei que estava tendo alucinações ou que era alguém muito parecido, mas não. Foi a mesma coisa. E naquele exato momento ele cobriu todo o seu corpo atrás daquela coluna. E então desapareceu completamente. Corri em direção ao salão, me perguntando o que eu tinha acabado de ver. Mas então vi o pai do menino vindo atrás de mim e ele me perguntou com grande curiosidade e alguma impaciência se eu tinha visto alguma coisa. E eu não tive escolha a não ser contar a ele o que eu achava que tinha visto quando terminei de contar. Olhei para seu rosto esperando para ver sua reação, mas o homem, ao invés de chorar ou ficar triste, colocou um sorriso enorme no rosto, como se tivesse recebido uma notícia muito boa ao ouvir aquilo. Não se importando com o que eu pensava, ele começou a me contar tudo, me contando com grande entusiasmo que seu filho havia conseguido, que ele havia conseguido entregar sua alma depois de tantos anos, rezando e realizando rituais de magia negra para poder transcender e ter vida eterna no plano astral. Nesse estado, seu filho poderia se vingar daqueles que tiraram sua vida, entregando-os à tortura eterna no inferno. Não tive palavras para dizer depois de tudo o que ele disse. Apenas fiz uma cara de choque. E ele simplesmente me agradeceu por ter tido a confiança de contar o que vi. Depois disso, ele voltou para a sala com uma atitude totalmente diferente de antes de me ouvir. Eu só esperei o velório terminar e tudo acabar para poder esquecer tudo. E curiosamente, depois disso, os criminosos nunca mais me contataram sobre o acordo que tínhamos. Sinceramente, estou feliz que tenha acabado, porque quem sabe o que aconteceu com todos eles. Eles provavelmente não estão mais vivos. E se eu tivesse continuado, talvez eu tivesse acabado como eles também.